Senhora Presidente, Vossa Excelência falou muito em democracia. No Estado democrático de direito, quem ganha a eleição assume o governo. Mas isso não dá a esse governante uma carta em branco. No Estado democrático de direito, ele tem que cumprir a legislação vigente do país. Ele tem que respeitar a Constituição Federal, que está aqui, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orçamentária Anual. Eu não posso concordar ou aceitar que seja tratado como coisa menor o descumprimento da legislação vigente no país pela Presidência da República e o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orçamentária Anual. Mas muitos não concordam com a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não é uma questão de concordar ou discordar, é a legislação vigente do país. O artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, ele é claro. Ele diz: são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Volto a dizer, são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. É o artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal. Um presidente da República pode muito, pode muita coisa, mas não pode mudar o significado da língua portuguesa. A palavra prévia, ela significa a priori. Ela significa antes do fato, não depois do fato. Então, precisa de uma autorização legislativa antes da edição do decreto, não a posteriori. Mudando a meta no final do ano, isso não muda o fato daquele momento ter tido ali uma edição de um decreto. E um decreto, alguns decretos que foram feitos sem conformidade com a meta. Mas a defesa colocou, se mudar a meta no fim do ano, aquilo passa a estar legalizado, legitimado. Ora, então, para que ter meta fiscal na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Porque o fato de na LDO ter meta fiscal, ter uma meta fiscal, é que ela precisa ser cumprida. Senão não precisava ter meta fiscal. Porque se chegar no fim do ano e não se cumpre a meta, então chega ali, vê qual é o resultado fiscal e coloca o resultado fiscal. Não precisa ter uma meta fiscal a priori. Então, se existe a meta, ela consta da LDO, que é uma lei, essa meta precisa ser cumprida. Não é sério isso de chegar todo final do ano e aí se mudar a meta. E eu posso dizer que eu votei contra esse PLN 5, que alterou a meta fiscal. Como senador no ano passado, fizeram até um acordo do governo com uma parte da oposição, mas eu votei contra, porque eu penso que meta é para ser cumprida. E a lei de responsabilidade fiscal precisa ser cumprida. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Ou seja, se mudou uma meta de um superávit de 55,3 bilhões de reais para um déficit de 119,9 bilhões de reais. Uma diferença de 175 bilhões de reais do dinheiro do contribuinte brasileiro. E é esse que eu represento aqui no meu mandato. Eu vi aqui alguns falarem com relação ao governo interino. Eu não faço parte da base do governo interino. Eu não votei em Vossa Excelência, nem no vice-presidente. Não tive cargos no governo de Vossa Excelência e não tenho cargos no governo atual. Não fui base de Vossa Excelência, nem sou base do governo interino. Eu sou base da sociedade, do que eu acho que é justo, do que eu acho que é certo. Não sou dono da verdade, mas tento fazer o melhor pensando naquele que eu represento aqui nessa casa. Diante disso, eu queria fazer duas perguntas objetivas para Vossa Excelência. A primeira, Vossa Excelência, ao assinar esses decretos, Vossa Excelência sabia o que Vossa Excelência estava fazendo?
Vossa Excelência conclui, por favor. Vossa Excelência tinha consciência do que estava assinando ou assinou sem saber? E assim o segundo questionamento. Pode um presidente da República, qualquer que seja ele, desrespeitar a Constituição Federal, a lei maior do país? E se pode, como exigir que um cidadão comum tenha que cumprir as demais leis do país? Obrigado.